Voltamos a conversar com a doutora em imunologia, Alessandra Del Borges, que veio falar sobre a pesquisa da hantavirose em Alagoas. Professora, quer dizer que o próximo passo, então, é detectar os roedores, não é? Isso é muito importante para que a gente tenha um aprofundamento, não é? Isso, detectar o vírus nos roedores. O vírus no roedor. Isso, então isso implica na captura do roedor, né, no sacrifício dos animais, a retirada dos órgãos e do sangue e a pesquisa, então, dos anticorpos e do vírus nesse material biológico coletado a partir desses animais. Inclusive, a identificação da espécie do roedor, né, porque tem várias espécies de roedores. A previsão para quando esse estudo comece, já está engatilhado? Sim, esse estudo está engatilhado em uma parceria com a Universidade de São Paulo, né, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na figura do professor Dr. Luiz Tadeu Figueiredo, que é um especialista nessa área de hantavirose. Ele submeteu um projeto ao financiamento da FAPESP, que é o órgão de fomento lá do Estado, já como colocando um dos objetivos do trabalho essa coleta de roedores aqui em Alagoas. Então, a previsão é que no próximo ano a gente planeje essas viagens, né, para colocar as armadilhas e capturar os animais. Isso vai ser feito onde? Quais cidades aqui de Alagoas? Então, a gente pretende começar em Coruripe, de preferência também nas dependências da usina, uma vez que a gente já fez o estudo em humanos, né? O ideal agora é que a gente verifique os roedores do mesmo local. E outra cidade que a gente está querendo fazer um inquérito agora em seres humanos e depois expandir para coleta de roedores é em Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios, porque né? Lá tem plantação de milho, que é uma outra plantação que interessa no caso da hantavirose, né? Então, a princípio seriam essas duas regiões, talvez a gente inclua também Arapiraca. Perfeito. Agora, como é que a hantavirose a doença se manifesta no ser humano? Quais são os sintomas mais comuns? Então, normalmente são indivíduos jovens, né, e frequentemente são homens em idade produtiva, né, a idade média mais acometida, 35 anos, né, média nacional, de todos os casos que já se tem registrado. E esses indivíduos, então, que são previamente saudáveis, rígidos, né, de repente eles subitamente começam com uma febre alta, uma indisposição, dores no corpo fortes, né, muitas vezes dores também nas articulações, sentem falta de ar, né, dores de cabeça, mas eles não têm nenhuma manifestação respiratória que poderia ser confundida com gripe, como, por exemplo, rinorreia, né, que é o nariz escorrer, ou dor de garganta. Isso não é visto na hantavirose. O que a gente vê, então, a dor de cabeça, a dor no corpo, a falta de ar e a febre alta. O diagnóstico quando o profissional de saúde não tem conhecimento sobre a hantavirose, não é? Sim, mas isso é uma peculiaridade de todas as infecções virais, né? Em geral, todas elas começam com febre e mialgia, que é essa dor no corpo. Então, realmente, nos dias iniciais da doença é muito difícil fazer um diagnóstico clínico da doença, né? Então, aí tem que entrar o histórico epidemiológico. Então, se o paciente relatar ao médico que ele teve contato com o roedor, né, ou que ele é um trabalhador rural, numa área em que se saiba que essa doença existe, isso já serve de um sinal de alerta para o médico. Olha, pode ser um caso de hantavirose. Perfeito. Daí a importância da notificação. Da notificação, sim. Mas isso só acontece em áreas em que se sabe que a doença ocorre, né? Então, em áreas que ela não ocorre, como aqui, como é o caso de Alagoas, não há suspeita médica, né? Porque até pelo próprio Ministério da Saúde a doença não está acontecendo aqui. Perfeito. E como é que se trata a hantavirose? Então, normalmente quando o paciente chega nessa fase de falta de ar, né, é porque os seus pulmões já estão invadidos com a água, né? Então é o edema pulmonar. E aí isso é um caso de emergência médica, né? Normalmente esses indivíduos são encaminhados inclusive para unidades de terapia intensiva, então UTIs e CTIs, aonde eles precisam então ser monitorados, né, em termos de pressão arterial e medicamentos que estimulem a função cardíaca, porque o vírus pode também diminuir os batimentos cardíacos e levar a uma queda brusca da pressão arterial, que caracteriza uma situação que é chamada choque, né? Então esse choque ele tem que ser controlado, mas não há um tratamento específico antiviral contra o vírus. Então, na verdade, quem cura o paciente é o próprio corpo dele, né, a resposta imune dele, se defende contra o vírus, e aí, se o indivíduo ultrapassar esses dias críticos da doença, que é entre o 4º e o 5º dia, ele vai entrar numa fase de convalescença, onde esse excesso de líquido que está acumulado nos pulmões, ele vai ser eliminado pela urina, então é uma fase poliúrica, né, vai realmente urinar muito, e vai se curar completamente
imediatamente, né? Ele não vai ficar com doença crônica nem com nenhuma sequela. Né? Agora, aqueles indivíduos que não conseguem passar por essa fase, aí eles vão ao óbito nessa fase. Podem morrer, inclusive, né? Sim, por isso que ela é tão perigosa, a doença, né? Ela é perigosa. Agora, mudando um pouco o assunto, professora, a senhora coordena também um estudo que trabalha com a questão da dengue. Que estudo é esse, professora? Isso, esse estudo ele está bem inicial, né? A nossa próxima meta é o estudo da dengue, que é uma infecção aí que tem uma grande importância em termos de saúde pública por causar... É um problema de saúde pública para o país seríssimo, como um todo, sim, né? Porque causa grande número de casos, né? E anualmente a gente tem enfrentado epidemias de dengue, e à medida em que as pessoas se infectam com o vírus e criam anticorpos contra um sorotipo viral, né? A reinfecção com outro sorotipo de vírus aumenta o risco da dengue hemorrágica. Então, quanto maior a acometida uma população pela dengue, maior o risco dessa população ter as formas graves da doença. Então, essa é uma doença que também é de notificação compulsória, assim como a hantavirose, e que também tem o serviço de diagnóstico oferecido pelos laboratórios de saúde pública, que no caso aqui é o LACEN, né, que é um laboratório do governo do estado, mas que realiza esse diagnóstico por métodos sorológicos e virológicos. Né? Eles não realizam ainda, embora estejam implantando, né, não realizam ainda a detecção molecular do vírus, que é a detecção do genoma do dengue. Então, o que a gente está propondo é fazer a pesquisa dos genomas dos vírus dengue, né, a partir desses pacientes que estejam ou suspeitos de dengue ou mesmo com a doença confirmada já por outros laboratórios, por outros hospitais, né, e traçar um perfil, então, dos sorotipos e dos genotipos, que são subtipos dentro dos sorotipos de dengue aqui em Alagoas, que também trará resultados totalmente inéditos para a região. Em que estágio está essa pesquisa hoje, professora? Muito inicial, porque toda pesquisa com ser humano precisa ter uma aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. E a gente submeteu o projeto ao Comitê de Ética, estamos aguardando a aprovação, e a partir do momento que a gente tiver essa aprovação, né, que a gente está esperando para esse mês agora, de junho, poderemos começar as coletas dos pacientes e aí a pesquisa do genoma. Perfeito. Agora, voltando ao hantavírus, já estamos já no finalzinho, os profissionais da área de saúde, médicos, enfim, que quiserem mais informações sobre o hantavírus, tem algum contato com o laboratório, algum telefone, algum e-mail que a senhora pudesse fornecer? Perfeitamente. Então, o laboratório fica dentro do Instituto de Ciências Biológicas da Saúde, que é uma unidade da Universidade Federal de Alagoas, né? Temos um telefone que é o 3336-3444, ramal 223. E eu vou passar o meu celular também, que é 9638-8001, e o meu e-mail é alessandra, com 2 S, .a.borges@gmail.com. Perfeito. Que é importante disseminar essa informação o máximo possível, sim, né, professora? A comunidade de saúde, não é? As autoridades, inclusive. Claro, mas os clínicos, principalmente, né? Se porventura se depararem com algum paciente cujo quadro clínico possa ser suspeito de hantavirose, pode nos ligar que a gente vai até o local, faz a coleta e presta o diagnóstico gratuitamente. Perfeito, professora. Muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo estudo. Obrigado. Obrigada. E o Conhecer de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanhou, muito obrigado. Até a próxima.